Oi, pessoal. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós vimos, então, introdução à função metabólica e endócrina. Hoje, nós vamos iniciar, então, falando sobre a cirrose hepática. Vamos lá. Nós vamos começar... Só um momento, pessoal, que começou. Cirrose hepática, né? Eu vou explicar, depois nós vamos ver um videozinho para estar ajudando a gente a memorizar isso, tá, gente? Porque é complicado, tanto para mim, para fazer essas aulas, para vocês memorizarem, quanto para vocês que estão assistindo, é muito maçante. Então, eu quero que vocês entendam que às vezes eu coloco o vídeo para a gente estar memorizando melhor, ok? O que é uma cirrose hepática? Cirrose é uma condição médica em que o fígado deixa de funcionar corretamente devido a quê? As lesões prolongadas. Essas lesões são caracterizadas pela substituição normal do fígado por um tecido fibroso, por um tecido grosso, por um tecido necrótico. E essa doença, ela vai se desenvolvendo lentamente, meses e até anos. Os sintomas de agravamento da doença, quais são? Cansaço, fraqueza, pernas super inchadas, icterícia, que é aquele amarelão que eu mostrei na última aula, acúmulo de líquido no abdômen, que é a ascite. Agora, a icterícia não dá, né, só em criança, não. A icterícia, ela é aquele amarelão devido à substância acumulada na nossa corrente sanguínea. Entre outras possíveis complicações, estão principalmente a encefalopatia hepática, hemorragias nas varizes esofágicas ou gástricas. A encefalopatia hepática, ela causa uma confusão mental e pode provocar até perda de consciência. Eu tive um parente, não deixa de ser parente, né? Eu tive porque ele faleceu com cirrose, tá? De cirrose. Ele desenvolveu isso tudo. Ele tinha icterícia, amarelão nos olhos, na pele. Ele tinha ascite, ele tinha que ir ao hospital para tirar água do abdômen. As pernas dele ficavam inchadas. Ele vivia cansado, ele andava um pouquinho, ele ficava cansado. Fraqueza também ele tinha. E, às vezes, dava essa encefalopatia, gente. E ficava com uma confusão mental. E para isso, né, para voltar isso ao normal, a pessoa precisa tomar soro, que vocês vão ver o porquê disso tudo, né? São substâncias que caem na corrente sanguínea, quando passa o sangue pelo cérebro, ela atinge e dá essa confusão mental. Então, ele não queria descer do carro para fazer o uso da medicação, para tratá-lo. Por quê? Porque ele falava que não queria descer do carro, que é onde que a gente estava levando ele. Muito triste. A cirrose hepática, a causa mais comum da cirrose é o consumo de bebidas alcoólicas, hepatite B e C e doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, para desenvolver a cirrose hepática, não precisa, por exemplo, tem muita gente que fala assim, ele tem cirrose e nunca bebeu. Tem jeito? Tem, ele desenvolveu uma hepatite. Como a gente viu, que a gente tem vários tipos de hepatite, mas principalmente hepatite B e hepatite C. Tem também a gordura, vocês já ouviram falar gordura no fígado? Pois é, a pessoa não cuida
e desenvolver uma cirrose. Geralmente, pessoal, são necessárias mais do que 2 ou 3 bebidas alcoólicas por dia ao longo de vários anos para se desenvolver a cirrose alcoólica. Qual que é o tratamento? Antibiótico-terapia endovenoso, cauterização das varizes, porque as varizes, elas ficam muito fininhas, e dá distúrbio de coagulação, quem tem a cirrose hepática. Tanto é que a pessoa fica roxa, né? Então, ela tem que fazer tipo um exame de endoscopia, do mesmo jeito que faz a endoscopia, e vai cauterizando as varizes. Tanto, né, vai dando no esofágica, no esôfago, e vai cauterizando. Aqui nós temos o exemplo de um fígado normal, olha as células. Esteatose hepática, olha como que fica. E essa é a cirrose, olha como que ele está. Está necrosado. Ocorre também a icterícia, né? Nós vamos falar sobre a icterícia. Ela ocorre quando ocorre um comprometimento da captação hepática, conjunção da bilirrubina ou excreção da bilirrubina para dentro do sistema biliar. Diversos tipos de icterícia que a gente tem. A gente tem icterícia hemolítica, que é o resultado da destruição aumentada de eritrócitos e eritrócitos, é resultado da destruição aumentada de eritrócitos. O fígado funciona normalmente, mas não consegue excretar essa bilirrubina, já que sua produção é mais rápida, concentração no sangue. Então, é isso que eu falei para vocês. Lembra que eu falei que a gente tem vários tipos de... né? A gente tem a icterícia, mas a gente tem vários tipos de como se desenvolver. Aí, uma das coisas da icterícia é devido à bilirrubina estar na corrente sanguínea. Icterícia hepatocelular. O que é isso? Incapacidade das células hepáticas lesionadas de se depurar as quantidades normais de bilirrubina no sangue. Então, nós temos aqui a icterícia hemolítica, sangue, né? É o resultado da destruição aumentada de eritrócitos. O fígado funciona normalmente, mas ela não consegue excretar a bilirrubina. Nós temos a hepatocelular, que é a incapacidade das células hepáticas lesionadas depurar as quantidades normais de bilirrubina no sangue. E a icterícia obstrutiva, pode ser do tipo extrahepática, causada pela oclusão de um ducto biliar, um processo biliar, tumor ou pressão decorrente de um órgão aumentado, impede que ele passa, o sangue passa, e há essa excreção da bilirrubina. Quando ocorre a obstrução da bile, não consegue atingir o trato gastrointestinal, com isso o que acontece? Ela retoma ao fígado e reabsorve pelo sangue e transporta para o corpo todo. Aí se dá o amarelão. Né? Então, das nossas perguntas é isso. O que é icterícia e quais são os tipos? Essa vai ser uma das nossas perguntas, porque isso cai em prova, tá? Hipertensão portal. Qual que é a IACID, tá? Que a gente já falou dela, a gente já citou ela. Fisiopatologia. Antes de entrar, pessoal, eu vou colocar para vocês estarem vendo um vídeo. Cirrose hepática é a inflamação crônica. Vou voltar, pessoal. Cirrose hepática é a inflamação crônica do fígado que pode se transformar em fibrose, cicatriz.
Então, o fígado fica duro. E essa cirrose é um termo que é o final de todas essas inflamações, que pode ser por hepatite por vírus, vírus da hepatite A, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, pode ser por álcool. Todo mundo acha que só cirrose é por álcool, mas pode ser por outras inflamações que dão fibrose e endurecimento do fígado. Pode ser por causa autoimune, são doenças que agridem o próprio organismo, as pessoas passam a reconhecer o próprio fígado como um elemento estranho e passam a agredir, são doenças autoimunes. Existem, então, uma série enorme de doenças que podem terminar como uma cirrose. Então, não é só do álcool, existem muitas outras formas de cirrose, e esse é o aspecto importante. É uma inflamação crônica, uma doença crônica, já numa fase avançada do fígado. A cirrose, o fígado ele tem muita reserva funcional. Os sintomas mais frequentes são quando você já gastou muito do seu fígado, você já tem muito pouco de sua reserva funcional. Então, a gente calcula que o fígado, para dar sintoma, tem que estar 70% comprometido. Então, ficariam 30% de resíduo funcional para dar sintoma. Então, pode começar a reter líquido, que dá barriga d'água, inchaço na perna, pode dar umas lesões de pele, a pele fica seca, o cabelo fica seco. Então, tem uma série de alterações que são consequências da cirrose. Então, um dos outros sintomas, muitas vezes, é muito avançado, a pessoa não sabe e vomita sangue. A primeira manifestação é um vômito com sangue. Então, outras vezes, ele pode sangrar para dentro e evacuar sangue. Então, nós temos que ter a barriga d'água, o vômito com sangue, e também o mais comum que a gente acredita que é ficar o olho amarelo, a icterícia. A cirrose, se tiver uma causa detectável, tem cura. Uma das causas hoje mais frequentes que começam da inflamação, por exemplo, é o depósito de gordura, esteatose, que pode evoluir para uma esteatohepatite e para uma cirrose. Então, se nós fizermos um tratamento adequado, perdermos peso, perdemos essa gordura do fígado, se interrompe a inflamação. Então, se você tem vírus C, o vírus B, e trata o vírus, você pode interromper a evolução dessa doença. Se você bebe uma quantidade de álcool grande todo dia e começa a ter inflamação do fígado, sinais de cirrose. Se você interrompe o tratamento, essas lesões podem até regredir e você viver o resto da sua vida normal. Então, principalmente quando já tem alguns sintomas, tem que interromper imediatamente a causa. Procurar a causa para interromper e tratar a cirrose. Pessoal, então essa foi apenas, né, uma revisão do que a gente já viu, que eu falei para vocês. 10, 20, 50 mil reais todos os meses. Só um momentinho, pessoal. Vou passar. Onde será que está? Como é o som de um jogo? Só um momentinho. E é assim. Só um momentinho. Isso. Então, vamos continuar, né? Nossa teoria. Agora, a gente vai entrar na hipertensão portal, ok? Nós falamos da icterícia, quais são os tipos, e agora nós vamos falar sobre a hipertensão portal e a ascite. Hipertensão portal resulta de uma obstrução do fluxo sanguíneo através do fígado comprometido. Essa hipertensão traz sequelas, formação de varizes esofágicas, as gástricas, hemorroidais, com risco de se romper e o acúmulo de líquido no abdômen, que é a ascite. Qual que é o tratamento? Modificação da dieta com balanço negativo de sódio,
Uso de diuréticos e a paracentese. O que é a paracentese? É a retirada de líquido do abdômen, ele vai para o centro cirúrgico ele vai para o centro cirúrgico e faz essa retirada, tá? Às vezes faz até no pronto atendimento mesmo, quando a ascite está muito forte, só introduzir no abdômen e faz retirada, tá? E tem uma quantidade de retirada, porque quanto mais tira, mais produção tem. Então, eles não tiram grande quantidade, porque senão aumenta grandemente. Coma hepático. Então, aqui vocês viram a hipertensão portal e a ascite. A hipertensão é resultado da obstrução do fluxo sanguíneo do fígado comprometido. E a ascite, o que é? É o acúmulo de líquido no abdômen. O coma hepático é o estado mais avançado da encefalopatia hepática. Como que é isso? Ela é recorrente da grande quantidade que eu citei para vocês de amônia no sangue que provoca lesão cerebral. A amônia, ela aumenta quando há sangramento no trato gastrointestinal, dieta hiperproteica, infecções bacterianas e uremia. A encefalopatia, ela pode acontecer quando os níveis de amônia ficam altos devido grande diurese, desidratação, infecções e febre, tá? Eu lembro que sempre quando, principalmente idoso, quando ele está com alteração, né, tipo assim, o quadro de confusão mental, então você pode saber que ele está ou com alguma infecção bem alta, aí atinge da encefalopatia. O coma hepático da encefalopatia hepática, ela é nítida isso, tá? Sempre essa amônia vai estar em alta e faz exame, faz tratamento. Aqui nós vamos ver como que é essa manifestação: alteração mental, distúrbios motores, confusão, alteração de humor, fica nervoso. E qual que é o tratamento? O tratamento é a administração de lactulose para reduzir os níveis séricos de quê? De amônia, que está em alta na corrente sanguínea. E a administração de vitaminas para corrigir também as deficiências, que eles ficam com deficiência de vitaminas. E a correção dos distúrbios eletrolíticos. Muito complicado, gente. Só quem acompanha a doença que vê isso tudo. É certinho isso aqui. Infelizmente, essas manifestações clínicas, esses tratamentos, é isso aí. Esse parente meu, ele até entrou na fila para transplante do fígado, mas infelizmente, essa fila de transplante é muito complicado, porque tem avaliação mensal. Se seus exames estiverem bons, você pode aguardar. Se os seus exames estiverem ruins, você vai para a fila já bem perto para você tentar conseguir um transplante. E vai essa alteração todo mês fazendo, todo mês indo ao médico, um mês que você tá bom, você desce, que você não precisa de transplante, e nisso a sua doença só vai evoluindo. Então, antes cuidar. Agora, nós temos também a insuficiência hepática fulminante. Fisiopatologia é a síndrome clínica de início súbito e grave que compromete a função hepática. Nós temos 3 categorias de insuficiência hepática: hiperaguda, aguda e subaguda. Então, o que é a fisiologia da insuficiência hepática fulminante? É a síndrome clínica de início súbito, rápido e grave, que compromete o quê? A função hepática. 3 categorias de insuficiência hepática: a hiperaguda, a aguda e a subaguda. A hepatite viral é a causa mais comum de insuficiência hepática.
Qual que é a manifestação clínica? Qual que nós estamos citando e falando? Se é uma insuficiência hepática fulminante, a icterícia já está evoluída. E a anorexia? A doença ela é acompanhada de doenças de coagulação sanguínea, insuficiência renal, hipoglicemia demais, encefalopatia e edema cerebral. Tratar quais são, aí onde que a enfermagem entra? Reconhecimento rápido dessa insuficiência hepática, você viu que ficou amarelão o paciente, já comunica ao médico, olha, ele está com icterícia, ele está amarelo. Monitorização da glicemia, abaixou, subiu, como que está, repassa para o médico. Da infecção e das coagulopatias. Saiu o exame, chegou o exame, já liga para o médico. Vem olhar, por favor, porque aí a gente já começa a tratar mais rápido, trata mais rápido e evolui mais rápido também. As varizes esofagianas sangrantes, presentes na parte submucosa da parte inferior do esôfago, mas podem desenvolver na parte superior do esôfago também, ou estender para dentro do estômago. As varizes esofágicas são veias tortuosas e dilatadas, com risco de sangramento fácil. Quais são as manifestações clínicas? O paciente em sangramento, ele pode apresentar cicocohematêmese, melema ou deteriorização do estado mental geral. Então, nós temos a hematêmese. O que é isso? Roxo, né? As pessoas ficam todas cheias de roxo, tá? Melema, fezes com sangue. E deteriorização do estado mental geral. Devemos estar sempre atentos a estas manifestações, devido ao risco de choque hemorrágico, monitorar volume sanguíneo, administração de oxigênio, monitorar, eu ia falar isso agora, o débito urinário, porque, né, igual a gente citou, a gurinha mesmo, que atinge as vias renais, né? Então, a gente tem que monitorar, e a cor delas também. Distúrbios biliares, colecistite, ite, inflamação. Colecistite é uma infecção aguda da vesícula biliar. Como que é as manifestações? Dor, náusea, vômito e sinais de inflamação aguda. Existem 2 tipos de distúrbios biliares, a calculose e a acalculose. O que é isso? A calculosa, há cálculos. A acalculose é inflamação ou trauma e está relacionada também à obstrução do ducto cístico. Os cálculos ou as pedras biliares se formam na vesícula, a partir dos constituintes sólidos da bile. Variam de tamanho, causam dor, viu? E formato e composição. Tem 2 tipos de cálculo, formados quando o pigmento da bile não conjugado se precipitam, estes não podem ser dissolvidos e devem ser removidos cirurgicamente. Ou cálculos compostos de colesterol, porque a função dela é quebrar as células gordurosas. Então, aqui igual a gente está falando, o cálculos compostos pelo colesterol, por quê? Porque a bile é responsável por isso, por quebra da gordura. A colectilíase, ela pode ser silenciosa ou provocar sintomas agudos ou crônicos. Qual que é a manifestação clínica? Ela pode ser silenciosa ou provocar sintomas agudos ou crônicos. É um desconforto epigástrico enorme, principalmente após refeição rica em alimentos gordurosos. Tá? Mesmo quem está com inflamação, né, com pedra na vesícula, e tira, porque eu tirei.
e mesmo assim, se você faz uso de uma comida bem gordurosa, você fica com um desconforto muito grande. Desconforto epigástrico após a refeição rica em alimentos gordurosos. Quem está com pedra, dá dor e cólica biliar e alteração na coloração da urina e também das fezes. Qual que é a solução? Retirada cirúrgica da vesícula biliar, ou se tiver só alguns cálculos, a dissolução dos cálculos biliares. Nós vamos entrar agora numa doença que vocês conhecem muito, né? É a diabetes. E a diabetes, nós vamos cuidar muito de pacientes que têm a diabetes mellitus. O que é esse diabetes mellitus? É uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia e associadas a complicações e insuficiência de vários órgãos. É uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas. Então, vamos aqui, né? Então, o que é o diabetes? É uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia. O que é isso? Alta, glicemia alta, associadas por outras complicações, né? Disfunções e insuficiência de vários órgãos. E ela é causada por uma insuficiência da produção da insulina, que regula, então, a glicose no sangue. E o que é a insulina? É um hormônio que tem a função de quê? De quebrar a molécula. Qual? De glicose, que é o açúcar, transformando-a em quê? Em energia para a manutenção das células do nosso organismo. O diabetes, ele pode causar o quê? O aumento da glicemia e as altas taxas pode levar às complicações no coração, nas artérias, olhos, nos rins e nos nervos. Depois nós vamos dar os exemplos. Nos olhos, glaucoma, nos rins, insuficiência renal, nas artérias, nossa, agora deu branco. Mas nós vamos ver aqui durante a matéria, tá? Em casos mais graves, o diabetes ele pode levar até o quê? Até a morte. E ele pode se apresentar de diversas formas e possui diversos tipos diferentes. Independente do tipo de diabetes, com aparecimento de qualquer sintoma, é fundamental que o paciente procure com urgência o quê? O atendimento médico. Porque, assim, existe aquele aparelhinho, né, glicosímetro, que fura o dedo, ele não é totalmente correto. Tá? Ele dá para servir de base para a urgência. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha um paciente sempre indo fazer a glicose. E todo dia dando muito alta. Aí eu falava, nossa, mas alta mesmo, gente. Tinha dia que dava até HI. HI é insuficiência de... não consegue nem medir, tá? Aí, a gente passava o álcool, né? Só que só o álcool não estava ajudando. O que eu estava fazendo? Eu pedia a ele para lavar as mãos antes da gente fazer o exame. Antes dele, gente, ele fazia café com açúcar para a esposa. Ia. Então, ele pegava a xícara que ficava dentro, tomava café e ia. A gente pegava o dedo, só passava o álcool e fazia, ainda ficava moléculas ali, então dava alta. Até a gente descobrir que era isso, foi muito complicado. E a gente tem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é uma doença crônica, não é transmissível, hereditária, que concentra entre 5%
e 10% do total de diabéticos no Brasil. Cerca de 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm esse tipo de diabetes. Ele manifesta mais frequentemente em adulto, mas crianças também podem apresentar. O diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância e adolescência, tá? Mas ele também pode ser diagnosticado em adulto, porque às vezes ele não é diagnosticado na infância nem na adolescência, ele é diagnosticado no adulto. Pessoas com parentes próximos que têm ou tiverem a doença devem fazer sempre exames regularmente para acompanhar a glicose no sangue. Pessoal, tem muito adolescente que passa mal, né, em sala de aula e depois vai ver o diabetes, que já tinha desenvolvido, mas não sabia que tinha. Aparece geralmente na infância, mas, igualzinho eu citei para vocês, não quer dizer que adulto pode ter o tipo 1. Pessoas com os parentes próximos, e o tratamento exige o uso diário de quê? De insulina e outros medicamentos para controlar a glicose no sangue. A causa ainda, ela é desconhecida e a melhor forma de preveni-la é com práticas de vida saudáveis. Deve fazer uma alimentação balanceada, atividades físicas e evitar o álcool, tabaco e outras drogas. Sintomas: fome frequente, sede constante, vontade de urinar diversas vezes, formigamento nos pés e nas mãos. Por quê? Porque a circulação dos pés e nas mãos ficam deficientes, então eles ficam com esse formigamento. Vontade de urinar diversas vezes e às vezes até formiguinha perto do vaso. Aí você descobre que tem alguém diabético na casa. Infecções frequentemente na bexiga, nos rins, pele, infecções de pele. E quando machuca, demora a cicatrizar. Feridas que demoram para cicatrizar, visão embaçada. Nós falamos então vamos lá fazer um resumão aqui. Nós falamos da cirrose hepática, nós introduzimos nós falamos sobre a icterícia, falamos sobre a hipertensão portal e a ascite, nós falamos sobre o coma hepático, falamos sobre insuficiência hepática fulminante, falamos sobre as varizes esofagianas sangrantes e falamos sobre os tipos de distúrbios biliares, coletilíase e falamos sobre os diabetes mellitus. Diabetes mellitus, gente, eu vou voltar a falar na próxima aula, porque a gente tem que estar na ponta da língua com porque a gente trabalha muito com paciente diabético. Então, a gente tem que estar bem dominante para essa doença, tá? Infelizmente. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para o exercício. Pessoal, tem uma grande parte, tá, de aluno que está entregando atrasado os exercícios. Ele não vai valer a mesma pontuação do que aqueles que entregam na data certa. Então, eu peço encarecidamente que entreguem na data certa para serem avaliados corretamente, para depois não ter reclamação, ok? E tem muita gente também, né? Nós professoras, a gente tem a lista dos alunos. E tem muita gente que não está entregando o exercício. Então, vamos lá.
exercício de fixação de enfermagem clínica. A ser entregue na... Tem gente, pessoal, o caso é o seguinte, por enquanto, eu ainda não consegui pegar, tá? Um por um no meu e-mail, porque é o meu trabalho, eu trabalho em vários lugares, e quem está mandando, eu peço para ser entregue, na secretaria. Quem estiver mandando pelo e-mail, como eu falei, pode até entregar, mas se puder deixar na secretaria, porque eu prefiro mais. Tanto é que eu não consegui pegar nenhum, eu acho que tem gente mandando por e-mail, eu não consegui pegar ainda. Então, eu estou só, tipo assim, no meu caderno, lá no nosso fichário, está para quem me entregou, ok? Então, vamos lá. Número 1. O que é perícia? Quais são os... Fale detalhadamente, tá? Número 2. O que é cirrose hepática? E quais são as causas? 3. O que é hipertensão portal? Fale detalhadamente. O que é diabetes mellitus? Eu quero saber também nessa, tá errado, ó. Que é diabetes mellitus, tá? Eu quero saber também, pessoal, quais são os tipos, tá? Tratamento. Por favor, para ser entregue na secretaria. Deixa eu ver a data. Eu sempre estou dando uma semana, tá? Até dia 4 de dezembro. Exercício de fixação, enfermagem clínica, a ser entregue na secretaria até o dia 4/12, ok? Essas são as perguntas. Estou à disposição. Estou sempre mandando, tá? Os slides também para vocês estarem estudando e acompanhando. Sempre estou mandando, mas quem tiver dúvida, pode deixar a pergunta logo abaixo, né? Aí no site que eu estou respondendo, ok? E qualquer coisa pode deixar que eu respondo também, mas por favor, deixar manuscrito na secretaria os exercícios, ok? Um grande abraço, estou à disposição e fiquem com Deus.